tema hoje é oxirredução, beleza? Então a gente está falando aqui de duas coisas que acontecem na reação ao mesmo tempo. Existem reações que ao mesmo tempo que uma substância oxida, a outra reduz. E em questão de oxidação e redução, que é quando o número de oxidação sofre uma variação. Então vamos dar uma olhada. Em uma reação química, uma espécie química perdeu elétrons. O que aconteceu? Bom, sabendo que elétrons são negativos, o NOx dela aumentou, ainda que ele continue na parte negativa ou chegue ao positivo. Toda vez que eu andar com o NOx da esquerda para a direita, eu tenho um aumento. Então, se perder o elétron ou elétrons, o NOx aumenta. E como que a gente chama quando o NOx aumenta? Qual a denominação que recebe? A gente fala que a espécie química oxidou, que houve uma oxidação daquela espécie química. Beleza? Essa última linha aqui eu vou falar depois. Bom, agora vamos ver para o outro lado. Esse elétron que foi perdido, então esse elétron chegou a outra espécie química. Essa espécie química a gente pode falar que ganhou, adquiriu, possuiu, tomou, ganhou elétrons. Quando uma espécie química ganha elétrons, o que acontece com a carga elétrica dela? Bom, lembrando que elétron é negativo, que elétrons são negativos, ela vai tendendo ao negativo, ou seja, vai indo para a esquerda aqui nesse eixo. Ou seja, o NOx diminui. E como que a gente classifica, como que a gente nomeia uma espécie química que teve essa diminuição de seu NOx? Ou ainda o nome desse processo de diminuição do NOx? A gente fala que a espécie química reduziu, a gente fala que ocorreu uma redução. Vamos voltar para a espécie química anterior. Lembrando que a gente está olhando simultaneamente duas espécies químicas em uma mesma reação. Bom, ao passo que esse oxidou, ele levou o outro a adquirir elétron, ele levou o outro, a outra espécie química, perdão, levou a outra a ter o seu NOx reduzido, levou a outra a uma redução. Então, essa espécie química aqui causou a redução da espécie aqui da direita, ou seja, ela é o agente que causa a redução e a gente chama de agente redutor, ok? Ao mesmo passo, à medida que esse sofreu redução, causou no outro oxidação. Então, ela é a espécie responsável que causa a oxidação do outro, perdão. Ao passo que ela reduz, causa a oxidação da outra espécie. Logo, a gente a chama de agente oxidante. Por quê? Ela causou a oxidação da outra espécie. Então, sempre a espécie que oxida causa a redução da outra. Então, a espécie que oxida é agente redutor. Sempre a espécie que reduz causa a oxidação da outra. Então, aquela que reduz é agente oxidante. Sempre causando o inverso, beleza? Oxidou, causou o inverso. Reduziu, causou o inverso. A substância simples sem carga é zero, então a gente desenhou um zero aqui. Avaliou antes e depois. De 0 para mais 1, o NOx aumentou. Ou seja, ocorreu uma oxidação. A gente ainda colocou aqui quantos elétrons estavam envolvidos. Bom, perda de um elétron. 0 para menos 1. Opa, NOx diminuiu. Como que eu classifico? Redução. O que aconteceu? Ganhou um elétron. Mais 3 para mais 5. Opa, o NOx aumentou. Oxidação. O que aconteceu com os elétrons? Perdeu 2. Aí ficou mais positiva, né? Perdeu 2 elétrons. Mais 6 para menos 2. Opa, diminuiu. Houve uma redução do NOx. Beleza. Agora, quantos elétrons envolvidos? Bom, se saiu do positivo para o negativo, é porque ganhou coisas negativas, ganhou o elétron, mas quantos? Ganhou 8. Isso mesmo. Só para chegar no NOx zero, teve que ganhar 6 elétrons. E do 0 até o menos 2, ganhar mais 2 elétrons ainda. Então, foi um total de 8 elétrons. Aqui do Br-1 para mais 3. Você pode perceber que do negativo para o positivo houve um aumento, tá? Toda vez que a gente andar para a direita, em direção aos positivos, houve um aumento. Então, oxidação e quantidade de elétrons envolvidas, né? Bom, para sair do negativo e chegar ao positivo, tem que ter perda, tá? Se anda para a direita, há perda de elétron, há perda de coisas negativas. Logo, menos 1, ele parou, chegou no 0, no 1, no 2, no 3. Ou seja, perdeu 4 elétrons. Começou a fazer algumas reações, tá? Então, a gente colocou o NOx das substâncias ali.
como você pode perceber aqui, ó. Mais 1, menos 2, 0, mais 1, menos 1 e 0. E aí a gente fez o seguinte. Avaliou quais espécies químicas, comparando antes e depois, tiveram seu NOx modificado. A gente percebeu que o oxigênio foi de menos 2 para 0, ou seja, o NOx aumentou. Então a gente classificou. Olha, ele oxidou, logo a gente redutou. A gente viu que o flúor, que tinha NOx 0, chegou a menos 1. Opa, o NOx diminuiu. A gente sabe que reduziu, logo é agente oxidante. É essa classificação que a gente está fazendo aqui. Falamos sobre os NOx dessa reação e vamos avaliar agora o que aconteceu com cada um. Vamos lá. A prata está 0 e foi para mais 1. E você perguntar, opa, aumentou o NOx, então qual o nome que recebe? Bom, recebe o nome de oxidação. E lembrando, aquele que oxida, a gente chama de agente redutor. Por quê? Vai causar a redução de outra espécie. Vamos avaliar então que espécie é essa que foi reduzida. Vamos ver. Bom, o oxigênio estava com NOx 0. Foi para menos 2 aqui na água. Achamos. Até uma dica quando você for resolver, procura se tem substância simples, porque provavelmente é ela que vai ter o NOx modificado, o elemento que a compõe, beleza? Então a gente tem, ó, 0 para menos 2, houve uma redução. E aquela espécie que reduz, a gente fala também que ela é um agente oxidante, porque ela causa a oxidação de outra espécie. Vamos lá. Substância simples sem carga. 0. Família 1A em substância composta. Mais 1. Oxigênio. Menos 2. Oxigênio. Menos 2. Família 1A em substância composta. Mais 1. Linha de raciocínio. Ou você vai lembrar que família 7A sem oxigênio é menos 1. Ó, cloro, família 7A não tem oxigênio aqui. Menos 1. Direto, pode colocar aqui em cima. Ou você faz o cálculo, que eu vou colocar aqui ao lado, ó. Família 1A em substância composta é mais 1. Mais x igual a 0. X igual a menos 1. Beleza? Então você pode fazer aí de cabeça, usar a lógica dos sinais também, para poder chegar a essa resolução. São 2 ferros, então 2x, fazer de marrom melhor. Mas você sabe que cada oxigênio é menos 2. Então se eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes menos 2 igual a 0, porque é uma substância neutra, sem carga, não é um íon. 2x menos 6 igual a 0. Passa o número para o outro lado sem letra, né? Então, ó, 2x igual a mais 6. Aqui rola uma divisão, né? Você lembra-se que sempre entre o número e uma letra tem um sinal de multiplicação. Ou seja, x igual a 6 dividido por 2. Ah, por quê? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, x igual a mais 3. Deu um pouco de trabalho, mas com hábito você faz mais rápido, faz de cabeça, enfim. Como a gente falou, família A em substância composta, né, mais 1. O cloro, como está acompanhado por oxigênio, o NOx dele muda. E oxigênio é menos 2. Igual a 0 porque não tem carga. X igual a 2 menos 1. X igual a 1. Beleza? Passei os dois números para o outro lado da igualdade. Vamos voltar para cá, daquela avaliada em quem mudou de NOx e quem não mudou. Se olhar o ferro, você pode perceber que aqui o ferro é 0. E aqui o ferro é mais 3, beleza? Ou seja, o ferro perdeu elétrons. Ou seja, o ferro aumentou o seu NOx. Ou seja, o ferro oxidou. De boas? Aqui eu esqueci de botar, né? Cloro mais 1. E justamente já falando do cloro, você vai perceber que ele veio de mais 1
para menos 1. O NOx dele diminuiu. Ou seja, houve uma redução. Bom, a espécie que tem o seu NOx aumentado, que oxidou, ela causa redução no outro. Então, como que eu posso chamá-la também? Eu também chamo essa espécie de agente redutor. Quando você tiver no seu material, você pode também botar um AR aí já, para você entender, não precisa escrever a palavra toda. E a gente sabe que aquela espécie que reduz causou no outro oxidação. Então a gente vai chamá-la aqui de agente oxidante. Seu material você pode abreviar, inventar uma sigla e botar a O, se você consegue ler e entender depois. Beleza? Então, tinham mais reações para fazer, mas a gente já tomou muito tempo da aula lá que teve já teve aula até meio de 10 na realidade. E aqui são meio de meia já. Então, gente, é isso. Esse é o conteúdo. Você observar o número de oxidação que modificou, que aumentou, que diminuiu. Lembrar principalmente, não só desse slide aqui, mas também desse aqui. Beleza? Obrigado pela audiência de vocês, pela participação na aula, aqueles que participaram ao vivo lá na hora, inclusive que deram feedback da gravação não está muito boa. E tenham uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Espero que ajude.